Oi, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Essa semana nós vamos tratar de um assunto que diz respeito a todo mundo, eu tenho certeza. Nós vamos falar sobre dinheiro, sobre finanças. Oh, meu Deus do céu, ajuda a gente. Você tá precisando de dinheiro? Tá sem dinheiro? Não sabe mais o que fazer? As contas estão maiores do que você ganha? Assiste o programa hoje, tá? Até o final. Eu trouxe uma convidada especialista no assunto para te ajudar, para me ajudar nesse programa de hoje. Então vem comigo porque tá, como sempre, imperdível. Bom, estamos de volta e antes da gente entrar na reflexão, eu quero te contar uma novidade. O programa está de quadro novo e eu preciso de você para me ajudar a construir esse quadro. A partir dos próximos programas, você vai ser quem vai construir esse quadro do programa comigo. O nome do quadro está quase pronto, já a gente conta, mas o que eu preciso da sua ajuda? Tá aparecendo aqui agora o nosso e-mail, contato@belezanocomum.com.br. Pra quê, Priscila? Seguinte, se tem algum tema, alguma coisa que a gente conversou aqui no programa, que você se identificou, que mudou sua perspectiva a partir do que você ouviu, um testemunho que você tem para dar a partir da sua vivência aqui com o nosso programa, eu quero que você mande pra gente um relato breve aí nesse e-mail. Nós vamos te chamar no WhatsApp depois e te pedir para fazer isso num áudio, um áudio curto. A gente não necessariamente quer revelar a sua identidade, a não ser que você queira, mas o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos criar aquelas ilustrações que estão bombando no Instagram, sabe? Nós vamos criar uma ilustração dessas com a sua história. Imagina que legal! Você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares e falar, gente, minha participação no programa virou ilustração. Olha que legal, só aqui no Beleza no Comum. Então eu preciso de você para isso, tá? Manda para mim a sua história, a sua participação, o seu testemunho, o seu relato do seu contato com um dos nossos temas aqui do programa, porque a gente quer contar a sua história. contato@belezanocomum.com.br. Eu conto com você para a gente fazer esse quadro ser sensacional, tá bom? Vamos então agora para o nosso momento de reflexão. Quero chamar já os textos na tela. Hoje eu trouxe 2 textos da Bíblia, inclusive. Um deles, os 2, na verdade, estão em Provérbios. Provérbios 22, 26 fala o seguinte: não estejas entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. Depois, em Provérbios 21, 20, diz assim, ó: há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. E por último, Isaías 55, versículo 2: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Então, olha, 3 textos diferentes. Um fala sobre a gente não se comprometer em dívidas que a gente não vai conseguir pagar. O outro fala sobre a necessidade da gente poupar o que a gente tem. E o outro fala sobre a gente não gastar com coisas supérfluas. Tudo isso está na sua Bíblia. Você já chegou a ler algum desses versículos? Mais do que ler, a gente precisa saber aplicá-los. Então, assim, não nos comprometer com dívidas e nem com, às vezes, ser fiador se a gente não tem certeza que a pessoa vai poder pagar. Gente, isso é um BO, ser fiador, cuidado, cuidado. A Bíblia já instrui a gente nisso. Segundo, a gente aprender a poupar. Isso há séculos e séculos, foi escrito há muito tempo pelo sábio Salomão, em Provérbios. Quem dirá para os dias de hoje? É muito necessário, a gente precisa aprender a poupar. E terceiro, a gente precisa também aprender a usar aquilo que a gente tem com coisas que são necessárias e não com coisas supérfluas. Às vezes a gente está, tô sem dinheiro, mas o dinheiro para um negócio bobo, às vezes você arranja. Né? Então, a gente precisa se educar financeiramente. Eu acho que, principalmente, na nossa realidade, no nosso país, falta um pouco para a gente uma educação financeira. Então, nós vamos proporcionar isso para você hoje aqui no programa. Então, vem comigo para a nossa roda de conversa. Tudo a ver. Bom, gente, estamos de volta aqui. Então, você já mandou esse programa para alguém que você acha que está precisando ouvir? Eu sei que você tá.
Eu também tô, mas com certeza você vai conhecer alguém aí, algum familiar, algum amigo que também precisa ouvir sobre esse assunto. Então você já pode ir aí no YouTube, se você está assistindo pela Rede Super, vai lá no YouTube, manda o link para a pessoa e fala com ele, ó, assiste aí que vai te ajudar. Bom, quero receber aqui com muito carinho a Loren. Loren, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda no nosso programa. Vai ser um prazer aprender com você, viu? Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com todos vocês. Gente, a Loren é consultora financeira, tá aparecendo aí o @ dela. Se você precisa de ajuda, se chegou num nível que só assistir o programa não vai ajudar, tá precisando de uma ajuda assim um pouco mais individual, pode chamar a Loren aí, loren.finanças, ela pode te ajudar. Você atende online também, né, Loren? Eu atendo online. Então, o negócio dela é online. Depois da pandemia, tá todo mundo na vibe do online, né? É isso aí. Então, é prático, rápido. Às vezes, você precisa de uma ajuda emergencial, alguma situação específica que você está vivendo agora. É só chamar a Loren aí, tá? A gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu sei que você vai se identificar. E não posso, Loren, deixar de perguntar o seguinte. Dinheiro caiu na conta, mas já sumiu, meu Deus. Por que isso acontece, Loren? Que magia do mal é essa que faz o dinheiro ir embora? Tem gente que acha que é magia do mal, realmente, né? Nossa, fizeram ali um trabalho e meu dinheiro está acabando. E não é bem assim, né? O dinheiro, ele acaba principalmente por uma falta de organização das finanças da família, né? E muita gente não sabe nem quanto ganha, nem quanto gasta. É, verdade. Tem gente que vai falar assim, como assim? Eu sei sim. Coloca no papel para ver se você não vai levar nenhuma surpresa, né? Na hora que você vai avaliar. Principalmente no momento que a gente está vivendo de inflação. Porque hoje a gente tem ido ao supermercado, você vai numa semana seguinte, os preços não estão mais os mesmos. Verdade. Então, se a gente não tem um controle dos nossos gastos, a gente realmente não sabe e acaba o salário caindo só para pagar incêndio. Só que aí começa o mês de novo, a gente tem todos aqueles gastos de novo e o dinheiro já desapareceu. Você falou uma coisa importante, Loren, a gente está vivendo um momento muito complicado no nosso país. Não é só no país, né, gente? É no mundo inteiro. Então, às vezes, tem gente que fica colocando culpa no fulano, no ciclano. Não é uma culpa de um lugar específico. A gente passou por uma pandemia. Sim. A nível mundial. Se é pandemia, é a nível mundial. Sim. Né? Então, assim, consequentemente, as consequências, os malefícios do que nós vivemos, eles viriam em algum momento. E nós estamos colhendo agora os malefícios, nós estamos colhendo agora os prejuízos de ter passado por uma pandemia como nós passamos, né? Não tem receita mágica, né, Loren? Não tem receita mágica. Principalmente quando se diz respeito a dinheiro. Sim. Não tem. O que eu falo em relação a esse sentimento de culpa, por exemplo, é que não adianta você colocar a culpa no outro, independente de quem é esse outro, tá? E não olhar para a sua casa, não olhar para as suas finanças e fazer o que precisa ser feito. A gente sabe que a renda per capita caiu. Sim. Caiu para todas as famílias, mas não adianta a gente ficar chorando e colocando a culpa no outro. A gente tem que sentar, fazer as contas, se você é casado, conversar com seu cônjuge e ajustar. Porque o cenário que a gente está vivendo, ele realmente é um cenário difícil, né? A gente entende, tem famílias que estão passando por uma situação muito complicada, mas a gente precisa fazer um movimento e precisa entender como que a gente vai nos organizar para nos manter, né? Porque se a gente ficar deixando aquela bola ir aumentando, ela pode chegar a um nível que fique insustentável resolver uma situação. Muitas vezes vai ser necessário para algumas pessoas, né, Loren, mudar a realidade financeira em que vivia. Às vezes, se vivia com X reais por mês, vai ter que viver com meio X. Sim. E como que você vive com meio X? Tem que fazer toda uma readequação de vida. Tem que fazer todo um replanejamento financeiro. Quem já tem o hábito de fazer ou fez o planejamento financeiro alguma vez, sabe que ele precisa ser sempre reorganizado, ele precisa ser sempre refeito. Tem gente que acha que só faz uma vez e pronto, acabou. Não. A gente precisa ir ajustando o planejamento financeiro conforme a mudança da nossa realidade. E essa mudança pode ser uma mudança para melhor ou para pior. Hoje, Priscila, quem mantém a mesma renda
do ano passado, do ano retrasado, ela tem uma capacidade de compra muito menor. Sim. Então, automaticamente eu preciso me replanejar, porque eu não consigo mais comprar os mesmos itens, pagar as mesmas contas, fazer as mesmas coisas com o mesmo dinheiro. Com o mesmo recurso que eu tinha há 1 ano, há 2 anos atrás. Isso é uma coisa, gente, muito prática, tá? Pra gente aqui. E isso é muito... É para hoje, é muito para agora. Não dá para você esperar, não, eu vou ver se vou melhorar a situação financeira, se melhora. A gente não vai melhorar agora. E o esperar, ele é muito sério, por quê? Porque quando eu espero, eu corro o risco de estar tomando decisões erradas que vão me levar para uma situação ainda mais difícil de ser resolvida. Então, se eu tenho condições de parar e avaliar aquilo ali, eu preciso fazer. Inclusive, quem já tem o hábito de fazer o planejamento financeiro e acompanhar, porque não basta fazer. Tá? Porque um papel aceita tudo, você concorda? Claro. Eu preciso fazer, mas eu preciso analisar, eu preciso acompanhar. Então, quem faz isso já consegue observar essas alterações e imediatamente já consegue tomar as atitudes necessárias para continuar tendo uma vida dentro do conforto que a pessoa quer, abrindo mão do que precisa, mas tendo lá o que para ela ainda é importante. Então, como que faz para poder identificar, assim, ó, os gastos que podem ser tirados, Loren, do orçamento? Às vezes meu filho estudava na escola X, eu fazia uma compra com valor Y e eu gastava 2X com gasolina. E eu fazia isso, eu gastava tanto com cartão de crédito também e passeava uma vez por mês. Como que a pessoa pode fazer para identificar esses gastos e retirar? Porque, assim, igual você falou, o poder de compra não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Então, se o poder de compra não é mais o mesmo, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Alguma coisa que a gente fazia vai ter que ser tirada da nossa realidade atual. Não dá. Como fazer isso? Como que a pessoa pode fazer isso assim na prática? Um erro que as pessoas cometem é olhar a conta mais cara. Você, por exemplo, falou assim, a escola dos filhos. Então vou tirar os meninos da escola particular, vou colocar na escola pública e vou resolver meu problema. Mas talvez essa não seja a melhor solução, né? Então, o que você precisa fazer? Sentar e colocar tudo no papel. E quando eu falo tudo, Priscila, é tudo. Absolutamente tudo, tá? Até a água que você compra no sinal. Tudo. Por quê? Porque eu preciso saber para onde o meu dinheiro está indo. E quando a pessoa faz esse trabalho, até no trabalho que eu desenvolvo da consultoria, antes dela retornar para mim, para a próxima consulta, ela já chega e fala assim, nossa, Loren, eu descobri aqui que meu dinheiro estava indo embora numa coisa que eu nem imaginava. Isso é muito comum. Claro que não é para todo mundo, tem pessoas que são muito controladas financeiramente, o dinheiro também é muito justo, então ele já não tem esses gastos extras, mas a gente precisa fazer conta e colocar no papel. E quando a gente faz essas contas, a gente tem que separar essas contas por grupos, né? Então, precisa entender o que é essencial ali. O que é essencial é para mim a sobrevivência. Então, por exemplo, se eu moro de aluguel, ou se eu não moro de aluguel, mas eu tenho uma conta de água, eu tenho uma conta de luz, eu preciso de uma internet porque eu trabalho online, por exemplo. Sim. Tudo isso ali é essencial. O supermercado, ele é essencial. Então, eu tenho que saber o que está no grupo dos essenciais e o que vai estar, por exemplo, no grupo dos supérfluos. Porque aí eu consigo ter poder de decisão. Eu consigo entender, por exemplo, se eu posso ir lá negociar uma mensalidade da escola, porque a minha realidade mudou e tentar um desconto, por exemplo, mas manter as crianças em uma boa escola, porque é instrução e eu quero dar essa possibilidade para os meus filhos e, em contrapartida, eu vou reduzir outros gastos. Tem muita gente que tem um mundo de assinatura. Assina programa tal, assina programa tal. Não, é só R$ 29,90, é só R$19,90, é só R$ 59,90. Na hora que você soma, aquilo dá um rombo no orçamento. Nossa, isso aconteceu comigo. Mas pode me descrever. O que eu falo, o maior problema não é nem só dar um rombo do orçamento, porque tem muita gente que paga, pode pagar, não faz muita diferença. Só que paga e não usa. Gente, pagar e não usar, não dá, né? Quase tem um infarto. É pegar dinheiro e rasgar. E rasgar. Porque se a gente tem para usufruir. Então, quando a gente pega as contas e abre, a gente acaba descobrindo itens que a gente não tem. E aí eu vou dar um exemplo de algo que todo mundo usa, gente. Todo mundo tem celular, né? Sim. Você pode ter um celular pré-pago, você pode ter um celular pós-pago, você pode ter um celular controle, né? Que é tipo um pré-pago.
E tem muita gente que faz um plano de celular e esquece, deixa aquilo ali, tem 5 anos que tem um plano de celular. Mesmo, né? Só que as operadoras, elas mudam, os serviços oferecidos, eles também mudam. Então, dependendo, você está pagando um plano ruim, muito caro, sendo que a mesma operadora tem um plano muito melhor, muito mais barato. E eu te falo isso de cadeira, tá? Porque eu vejo isso todos os dias nos meus atendimentos. Porque a gente não para olhar. A gente tem preguiça, sabe, Lori? Medo, às vezes. O medo de colocar tudo no papel. Sim. Tipo assim, eu não vou colocar tudo no papel, não, meu Deus do céu, eu não quero nem ver isso aqui. Mas o medo é exatamente esse. O medo é de ver a realidade que ele está. E quem é o responsável por aquela realidade? É a gente mesmo, né? É a gente mesmo. E se a gente não pegar esse boi pelo chifre, ninguém vai pegar. Ninguém vai pegar. Depois nós vamos ter que pagar para matar ele, vai ser difícil. Exatamente, é difícil. Então, o medo de olhar, ele pode paralisar a pessoa e a gente não pode deixar que isso aconteça. Porque se paralisar, como é que aquela pessoa vai prosperar? Né? Verdade, ela precisa parar e olhar, ela precisa se planejar, ela precisa se organizar. Quando a gente fala tudo isso, a gente não está falando para deixar de fazer tudo, não. A gente precisa adequar aquilo à realidade da pessoa. Do momento, né? E a realidade pode ser um momento, que é o que eu ia falar, pode ser um momento que a pessoa está vivendo, mais difícil, e naquele momento a gente precisa ajustar. E quando as coisas estão melhores, também é importante planejar, porque pode ser um excelente momento para eu aumentar as minhas reservas, para eu fazer novos planos, para eu melhorar o meu conforto também, sabe? Não adianta eu simplesmente ir vivendo como se não houvesse amanhã, né? Se está entrando muito, eu gasto muito. Se está entrando pouco, eu fico lá desesperado porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Então, precisa parar para olhar, precisa se organizar. E é um assunto que precisa ser discutido em família. Isso é muito importante. Existem muitos tabus de muitos casais que falam, não, esse assunto é, às vezes, do esposo. Olha, não, quem cuida disso, eu só trabalho. Quem cuida disso é a esposa e acabam não conversando sobre isso no relacionamento. Isso é muito grave, porque os dois têm que andar juntos. A família tem que andar junto, né? Sim. Até para quem tem filhos, dependendo da idade que as crianças têm, é possível conversar e explicar como a gente faz para economizar. Olha, não sei se você viu o preço do leite. Está um absurdo. Eu comprei um leite de R$7, R$8. Está um absurdo o preço do leite. Então, tem criança que desperdiça porque não tem noção do que é. Então, dependendo da idade da criança, já é possível conversar e explicar. Olha, meu filho, não tem necessidade de você colocar um copo cheio e jogar metade fora. Custa tanto. Se você fizer assim, vai ajudar mais dentro de casa, né? Não, então... Finanças não é um assunto só para quem ganha dinheiro na casa. Não é um assunto só para quem administra a casa. É um assunto para a família. O Lori, você falou uma coisa interessante, gente. Ela falou sobre o que é essencial e o que é supérfluo, né? Sim. Vale ressaltar aqui também que o que era essencial no ano passado pode ter passado a ser supérfluo nesse ano. Pode ter passado a ser com supérfluo. as mudanças, Sim. Não é? Por isso que tem que pôr no papel. Tem que pôr no papel. E isso pode acontecer em todos os momentos das nossas vidas. Algo que era supérfluo pode virar essencial e vice-versa. Por isso que o planejamento financeiro, a organização financeira, o controle financeiro, ele tem que ser acompanhado o tempo inteiro, né? Não é para ser uma coisa chata, não, pelo contrário. Quando a gente faz da forma correta, quando a gente faz de forma efetiva, né? Igual eu te disse, não é só pôr no papel, é fazer o que você colocou ali. O que precisa ser feito. Quando aquela família começa a observar os ganhos daquilo, ela consegue ficar muito mais consistente no que precisa ser feito. Sim. Porque ela começa a perceber que o esforço que ela fez para poder ajustar as coisas começou a dar um resultado positivo. Entende? Sim. Então, isso é muito bom. Colher os frutos daquele esforço, daquele trabalho, é muito bom. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa falar sobre esse assunto em casa, a gente precisa cuidar do nosso dinheiro. Porque eu falo que dinheiro na nossa vida, ele é bênção. Ele veio para nos ajudar. É o dinheiro que nos permite dar o conforto para a nossa família, dar saúde, ter a nossa casa, ter o nosso carro. É o dinheiro que nos permite fazer o bem ao próximo. Outra pessoa, sim. Né? Tem tantas pessoas que trabalham com trabalho voluntário. E só é possível porque existe recurso financeiro para o trabalho voluntário. Claro. Seja para quem faz o trabalho, ou seja para quem doa o recurso para que aquele trabalho possa ser feito.
sabe? Então, tem gente que acha que é besteira falar sobre finanças, mas não é. Ele é um assunto que traz não só o dinheiro, né? Ele traz tudo que o dinheiro pode trazer e proporcionar na nossa vida e na vida de outras pessoas. Ô, Lorinha, a gente já sabe que gastar mais do que ganha é um problema. Um problema sério. E uma hora a conta vai chegar, né? E ela chega feia demais da conta. Beleza, eu identifiquei que hoje eu gasto mais do que eu ganho. Gente, olha aí, é você essa pessoa? Não sei, hein? Pensa aí. Se eu identifiquei que eu gasto mais do que eu ganho 100 reais, mas eu gasto 200, porque existe isso. Eu posso gastar, eu tenho um cartão de crédito, eu tenho um cheque especial, então você gasta mais do que você ganha. Tem gente que soma, né? Meu dinheiro é o meu salário, mais o limite do cartão, mais o cheque especial. Tem gente que chegou nesse nível. Quanto que você ganha? Ah, eu ganho 1.000 do salário, 1.000 do cheque especial, 1.000 do cartão, né? É claro que eu tô falando um número aleatório aqui. Então eu ganho 3.000. Você falou, oi? Né? Tem gente que responde assim. Sim. Né? Então, assim, eu já identifiquei. Beleza, eu gasto mais do que eu ganho. Como que eu resolvo esse problema? Porque é um problema gigante. Como que eu começo a resolver isso? Primeiro passo é colocar no papel, descobrir o que eu posso trocar. Eu gosto de 3 nomes. Eu vou falar esses 3 nomes para vocês. O primeiro é o que eu posso eliminar. Eu elimino aquilo que é extremamente supérfluo ou que eu não uso. Dei o exemplo aqui de algumas assinaturas. Gente, se eu pago e não uso, por que eu tenho? Certo? Eu preciso substituir. O que eu tenho que possa ser substituído? Tá? Eu uso um produto X e existe um outro produto no mercado, tão bom quanto, mais barato, ou uma outra forma de fazer aquilo que vai gerar uma economia. Então, eu posso substituir para gerar uma economia. E eu tenho uma forma que é a terceira forma que eu falo, que é o reduzir. Dei o exemplo do celular, vou falar dele, tá? Eu tenho uma cliente agora, recente, que ela chegou para mim e na hora de fazer o trabalho, o plano celular dela custava R$350 por mês. Meu Deus do céu. E aí, na conversa, eu fui tentar identificar qual que era a necessidade de ela ter aquele plano. Ok. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, você sabia que na sua operadora, não é nem outra não, tá? Tem o mesmo plano por R$ 55,90? Meu Deus. Ela falou, não. Eu falei, então você vai procurar a operadora e vai trocar o seu plano. E ela fez isso imediatamente. Por quê? Porque o plano dela era um plano muito antigo. E ela nunca parou para olhar. E o plano novo é melhor, atende mais ela hoje do que o anterior. Porque as nossas necessidades mudam, principalmente atreladas à tecnologia, porque a tecnologia está em constante mudança. Né? Então, às vezes eu posso reduzir dentro de um serviço que eu já tenho. Porque quando eu falo reduzir, é o quê? É buscar um serviço que vai atender as minhas necessidades, mas por um preço melhor. Porque às vezes eu tenho um plano lá que tem tanta coisa, mas eu não uso. Verdade. Ou seja, eu estou pagando por algo que eu não necessito. Você não precisa, né? Ó, a gente está falando de gasto. Agora eu queria que a Lauren falasse para a gente finalizar. Como que eu paro de gastar? Beleza, eu entendi, resolvi isso aqui. Eu não quero ser só um gastador mais, eu não quero mais só ver meu dinheiro indo, pagar coisa. Eu quero começar a investir, porque eu quero fazer o dinheiro trabalhar para mim. Porque investir é fazer o dinheiro trabalhar para você, né? É isso aí. Como que eu faço isso, Lauren? Primeira coisa, fez as contas e ajustou a grana, certo? Certo. Então, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. O primeiro passo é esse. Começar a gastar menos do que ganha e separar uma grana por mês para fazer os investimentos. Eu chamo isso de se pagar. Então, a primeira coisa que eu faço é me pagar. Eu não pago a CEMIG, eu não pago a Copasa, eu não pago o proprietário do meu imóvel que está alugado, mas eu tenho que me pagar também. Então, começou o mês, eu já tenho que saber que eu tenho um valor para me pagar. E é esse valor que a gente vai fazer os investimentos. E aí, sobre investimentos, a gente tem um tema que dá horas para falar. Né? Mas cada pessoa tem um perfil, a gente precisa respeitar o perfil de investidor daquela pessoa, a gente precisa respeitar o momento de vida daquela pessoa quando se trata de investimento para fazer uma alocação de recursos adequada. Top. Olha, gente, essa nomenclatura que a Lauren usou, que é você se pagar, é você investir em você mesmo, a médio
Começa a curto, né? A curto você não vê nada. A médio você vê um pouquinho. A longo prazo você fala, oh, Deus, obrigada porque eu fiz isso por mim mesmo. É isso aí. Não é isso, Lore? É isso aí. Obrigada pela sua participação. Eu vou te chamar aqui de novo porque nós temos que ensinar agora o pessoal a investir. Ok, né? ok. Vai ser um prazer, estarei aqui. Bom demais, gente. Ó, muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. Não esquece que eu conto com vocês para o nosso quadro novo do programa. Manda seu e-mail para o contato @belezanocomum.com.br. As minhas redes sociais e do programa também é @belezanocomum. Tá passando aí para você durante todo o programa. Me segue lá para a gente se conhecer melhor, para você me conhecer melhor. Eu falo do programa, falo um pouquinho da minha vida também. E vai ser um prazer poder partilhar disso tudo com você. Espero que você tenha sido edificado com esse papo, gente, muito necessário. Vamos falar mais sobre isso aqui no nosso programa, tá? Um beijo, boa semana e para de gastar dinheiro à toa!